De luto pela dor e a falta que seu marido fazia, mesmo passado 2 anos após seu enterro, ela o reencontra, enquanto passeava em um cruzeiro com seus filhos. Naquele trágico dia, ele tomou seu café da manhã e disse a Bárbara que voltaria à tarde, pois tinha uma reunião importante de negócios. Se apenas ela imaginasse que aquelas seriam as últimas palavras de seu marido. Durante todo o dia, ela sentiu um aperto no coração inexplicável, e quando o telefone tocou à noite, ela já sabia que algo de muito ruim havia acontecido. Infelizmente, seus piores medos se confirmaram. Era um policial, informando que seu marido Michel havia morrido em um acidente de carro enquanto dirigia para sua reunião. Segundo o policial, ele estava em alta velocidade em um trecho ruim da estrada e perdeu o controle do carro, caindo em uma ribanceira, capotando o carro por várias vezes. E logo em seguida, o carro pegou fogo. Sendo assim, não havia motivo para investigar mais. Tudo estava claro como o sol, exceto para Bárbara, que se recusava a acreditar que seu marido estivesse realmente morto. Ela sabia que Michel raramente ultrapassava os limites de velocidade e era um motorista experiente, nunca havia recebido uma multa ou infração da polícia. O tempo passou, mas a dor pela perda de seu marido só aumentou. Apesar de terem passado 2 anos desde sua morte, não havia um único dia em que uma das crianças não perguntasse a Bárbara quando seu pai voltaria para casa. Como poderia a infeliz viúva explicar às crianças que eles nunca mais veriam seu pai novamente? Bárbara há muito tempo sonhava em passar férias em um luxuoso cruzeiro, mas nunca conseguia encontrar tempo para fazê-lo, já que estava criando seus 2 filhos sozinha e precisava trabalhar duro para garantir tudo o que eles precisassem. Caio e Aline eram o sentido da vida dela, e ela entendia isso como ninguém. Apesar da diferença da idade, os 2 irmãos se davam muito bem e passavam horas se divertindo juntos. Ela não poderia estar mais feliz com o fato de que seus filhos eram tão bons, e fazia de tudo para aquelas crianças, para não se sentirem desfavorecidas. Ela não se limitava a trabalhar duro, mas também passava todo o seu tempo livre com eles, levando-os ao parque, cinema e tudo que pudessem ocupar sua cabeça. Seu marido era um empresário de sucesso, viajava por todo o mundo e, devido a isso, conseguia dar muito conforto e segurança para a família. Mas, ao mesmo tempo, era ausente devido a tantos compromissos. Então, ela tentava suprir ao máximo as necessidades de seus filhos, com tudo que estivesse ao seu alcance. Em certo dia, Caio disse que queria ver o oceano. A ideia imediatamente agradou Aline, que tinha apenas 1 ano a menos que seu irmão. As crianças tinham acabado de ver um filme sobre aventuras de piratas que navegavam sobre o mar do Caribe. E tudo isso incentivou o jovem Caio a querer fazer um cruzeiro e ver o oceano. Foi assim que Bárbara decidiu ir para um cruzeiro no Caribe. Ela sabia que também poderia se beneficiar de umas férias, esperando que isso a ajudasse a escapar dos problemas que vinham se acumulando nos últimos tempos. Ela tomou todas as providências necessárias, e quando finalmente chegou o grande dia, ela estava eufórica, principalmente por ver tanta alegria estampada no rosto das crianças. Os 3 se levantaram mais cedo do que o habitual, e depois do café da manhã, foram para o aeroporto. Caio e Aline nunca tinham voado antes, e vendo o enorme avião com seus próprios olhos, não conseguiam conter as emoções. Depois de tomarem seus lugares, eles se agarraram às janelas para ver a terra do alto do céu. Sorrindo com a emoção das crianças, Bárbara fechou seus olhos e tentou tirar uma soneca. Sabia que o voo não duraria muito, e ela queria aproveitar o restante do dia. Mas infelizmente, ela não conseguiu dormir. Sua mente ainda vagava em lembranças de seu falecido marido, e sentia um enorme vazio, pensando como seria bom se ele estivesse desfrutando daqueles momentos. Quando o avião começou a pousar, sua tristeza logo foi substituída pela alegria das férias junto de seus filhos. O Caribe os recebeu com um sol quente, uma brisa leve do oceano, realmente, um dia perfeito. "Mamãe, quando vamos ir à praia?", perguntou Caio. "Primeiro vamos deixar nossas coisas no navio, e depois de nos passarem todas as informações, veremos o que fazer",
Você terá muito tempo para tomar sol, disse Bárbara, sorrindo, mas na realidade ela mal podia esperar para se banhar nas águas quentes do oceano. Assim que deixou a bagagem no navio, foram informados que teriam algumas horas ainda antes que partissem. Sendo assim, decidiu levar as crianças para a praia, onde haviam muitos turistas. As espreguiçadeiras estavam por toda parte, e aqueles que tiveram a sorte de pegá-las primeiro estavam confortavelmente relaxando ao sol. Chegando, se sentaram quase à beira da água. O oceano estava quente e levemente suas águas molhavam todo o seu corpo, e aos poucos o sol bronzeava sua pele. E por horas aproveitaram parte do dia, mas enfim tinham que ir. Recolheram suas coisas e seguiram em direção ao navio. Caio e Aline estavam muito empolgados e gritavam: agora começam nossas aventuras. Na entrada do navio, Bárbara levou as crianças até a piscina para se divertirem enquanto ia ao bar pegar alguns refrescos para eles. Caio, você é responsável enquanto estou fora, volto logo, disse ela de longe. Enquanto se aproximava do balcão do bar, ela viu que havia um homem de costas. Estava com uma camiseta regata, boné e óculos escuro. Ela se aproximou para pedir sucos para as crianças. Nesse momento, o homem virou e educadamente disse a ela, primeiro às damas: fique à vontade. Quando ela ouviu, chegou quase a desmaiar. Ficou pálida, deu alguns passos para trás e começou a ofegar, sentindo uma enorme falta de ar. Você está bem, senhora? Há algo errado? O homem perguntou com simpatia. Mas Bárbara estava tão chocada que não conseguiu dizer nada. Não é possível. Ele morreu 2 anos atrás, pensou a mulher em um lapso de memória. As pessoas na fila começaram a expressar seu aborrecimento e pediram que ela se afastasse até decidir o que fosse pedir. Mas ela não conseguia tirar os olhos dele. O fato era que aquele estranho com regata e boné era idêntico ao seu falecido marido. Mas não podia ser Michel. E por que ele fingiria ser outra pessoa, pensou ela. Enquanto isso, uma bela mulher se aproxima dele. Amor, estão todos te esperando, diz ela. Você está demorando muito, reclamou a mulher frustrada. A cena que ela acabara de ver a deixou ainda mais confusa. Ele tem um relacionamento? Isso não é possível, pois ele é casado e tem 2 filhos. Bárbara não conseguia controlar suas emoções, mas não encontrava respostas para suas perguntas. Conseguindo se recompor novamente, pegou os sucos para seus filhos e voltou para a piscina. Durante esse tempo, ela tentava entender o que estava acontecendo. Ela tinha que descobrir a verdade, mas antes de tudo, ela tinha que levar as crianças para a cabine. Acabamos de chegar, disse Caio, demonstrando sua insatisfação. Não se preocupe, querido. Voltaremos mais tarde. Enquanto isso, preciso que cuide de sua irmã. Vocês 2 podem assistir desenhos animados, respondeu Bárbara, tentando tornar sua voz firme e convincente. Deixando as crianças na cabine, ela voltou para o deck do navio, mas desta vez ela não estava lá para relaxar. Estava observando o homem que parecia ser a cópia exata de seu falecido marido. Não precisou esperar muito. O homem terminou sua bebida e começou a juntar suas coisas. Parecia que ia para sua cabine. Agora descobrirei toda a verdade, pensou ela. Seguindo o homem, ela andou levemente entre os corredores do navio, em direção às cabines. E assim que o sósia de seu marido entrou, ela esperou alguns minutos. Enquanto respirava e tomava coragem, Bárbara então bateu suavemente à porta. Chegou a hora da verdade. Para sua surpresa, a porta foi aberta pela própria mulher, que viu próximo a ele ao bar. Olhando para Bárbara, ela explodiu. Do que você precisa? Você deve ter batido na cabine errada. Não estou perdida, disse ela. Eu vim descobrir a verdade sobre meu marido Michel, disse Bárbara. Os olhos da mulher imediatamente se encheram de medo e desespero. Seus lábios tremiam e seu rosto ficou branco como leite. Depois de finalmente se recuperar, ela disse: então ele se chamava Michel. Eu o chamo de Guilherme. Gosto mais desse nome. Sabia que um dia você o encontraria, mas não esperava que fosse aqui. E não espere que eu o deixe ir.
Estou grávida de 2 meses e o filho é dele. Farei tudo para manter nossa família unida. Tal ameaça fez o rosto de Bárbara ficar vermelho. O que está acontecendo aqui? Ele já tem 2 filhos e é meu marido legítimo, disse ela, enquanto atravessava a porta da cabine. Mas a mulher não tinha intenção de desistir tão facilmente. Seus olhos queimavam de ódio e raiva. Nessa hora, Michel ou Guilherme, até aquele momento, saiu do banheiro, de onde estava tomando banho, e logo perguntou: "O que está acontecendo aqui, Martina? Quem é essa mulher? E por que está falando com ela assim?", perguntou ele, sem esconder sua indignação. Só agora, Bárbara pôde perceber que o marido realmente não se lembrava de nada de seu passado, e sem hesitar mais um segundo disse: "Sou sua verdadeira esposa, Michel, e você tem 2 filhos lindos comigo, chamado Caio e Aline", gritou com lágrimas nos olhos. Depois das palavras de Bárbara, Martina deu alguns passos para trás, em direção à sacada. As palavras deixaram o homem desnorteado, fazendo cair de joelhos. Seus pensamentos e a imagem de seu passado se fundiram em uma única imagem que iluminou sua consciência inflamada com a centelha da intuição. "Lembro-me de tudo. Meu nome é Michel", exclamou o homem. Levantando-se e chorando incontrolavelmente, foi até Bárbara e segurou suas mãos. A essa altura, o corredor da cabine onde estavam reuniu um monte de casais curiosos, querendo saber o que estava se passando. E aproveitando a distração dos dois, Martina levemente agarrou o cabo de uma faca que estava em cima da mesa do café da manhã e exclamou: "Se você não vai ser meu, não será de mais ninguém." E contudo, atacou Michel com a faca. Mas com um ótimo reflexo, ele conseguiu desviar do golpe, sofrendo apenas um arranhão em seu ombro. Enquanto Bárbara o ajudava, curiosos que estavam apenas observando no corredor e vendo tudo o que tinha acontecido, seguraram a mulher descontrolada, enquanto outros foram chamar pelos seguranças. Depois que conseguiram finalmente acalmar a mulher e a entregarem às autoridades locais, o capitão pôde finalmente desatracar com o navio. Horas mais tarde, Michel recebeu uma ligação da delegacia. Acabaram que descobriram que Martina sofria um distúrbio mental que não teria sido tratado, e em poucos anos ela tinha se tornado uma sociopata. Ela confessou que 2 anos atrás, enquanto voltava de uma viagem de negócios, encontrou um estranho deitado à beira da estrada, com uma grave ferida na cabeça, o que a fez concluir que ele havia sido agredido. Ela decidiu levar o homem para sua casa, ao invés de levá-lo para receber cuidados médicos. Declarou que estava cansada de viver sozinha. Em momento algum, levou em consideração a vida do homem, que tinha pego como se fosse um animal abandonado, e a partir daquele momento, decidiu que pertencia a ela. Mas a verdade às vezes tarda, mas nunca falha. E o fato de Michel e Bárbara terem se reunido depois de 2 anos de separação é uma clara confirmação disso. Agora Martina está em um tratamento obrigatório em uma clínica psiquiátrica, enquanto Bárbara e Michel estenderam seu passeio em uma mini-férias e finalmente estavam reunidos pelo destino. O casal prometeu ser fiel e nunca mais se separar em vida. Seus filhos, que observavam tudo, sentiam-se como as crianças mais sortudas do mundo, por terem seu pai de volta, e sentiam que a vida, daquele dia em diante, seria como eternas férias, com seus pais unidos novamente. Deixe seu like para que nossos vídeos cheguem para mais pessoas, e inscreva-se no canal. Toda semana traremos as melhores histórias de vida para se inspirar.